Rosinaldo, perguntando, porque na semana passada estivemos ali na Rádio Rio Madeira, né, com o Marcelo Melo, e falamos sobre a ARON, né, que é a Associação dos Prefeitos aqui no estado, né, no estado de Rondônia. E essa associação, ela tomou uma medida drástica, né, contra a educação, certo? E algumas pessoas me pediram: professor, só podia explicar melhor aquela situação? Eu vou estar na Web Rádio Zona Sul Notícias, sábado, e nós vamos utilizar um tempo para a gente também falar um pouco sobre essa associação dos prefeitos, né, que de uma forma, desculpa a expressão, macabra, ataca covardemente a educação, dizendo que o piso traz prejuízo aos municípios. É lamentável ouvir isso, né, de uma associação, quando o presidente da associação é o prefeito de Porto Velho, esse que está desqualificando a CAERD, né, para trazer a opinião pública contra a empresa e encontrar a solução. Ó, privatiza que melhora. Foi assim que fizeram com a Seron. Lembram disso? Pois então, aí eu falei aqui, ó: Justiça Federal suspende pagamento de piso do magistério em Rondônia após ação da ARON. É lamentável. Aqui a matéria, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler só um trecho que diz assim, ó: neste ano, segundo a ARON, o novo reajuste trouxe prejuízos ainda mais expressivos ao orçamento dos municípios rondonienses. Você está entendendo o que eu estou lendo aqui? A matéria dizer que o novo reajuste trouxe prejuízo ainda mais expressivo, quer dizer que nós, professores do estado, dos municípios, estamos dando prejuízo. Vocês estão de brincadeira? Vocês nunca passaram por uma escola? Entrega o município para quem possa saber administrar saúde, educação, saneamento e tudo, e por aí vai. Por que atacar a educação? Está aqui. Eu não vou ler a matéria toda, mas eu quero falar da minha indignação. Quando eles atacam a educação, eu diria o seguinte aos senhores prefeitos, ao prefeito de Porto Velho: existe uma portaria do MEC que diz o seguinte: se o orçamento, a receita, não comporta os gastos com educação, recurso específico da educação, faça o pedido. Está aqui. Portaria define critérios para que secretarias peçam recursos. Vou ler só, são 5 itens. Aplicar 25% das receitas na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Preencher o sistema de informações sobre orçamento público e educação. Cumprir o regime de gestão plena dos recursos vinculados para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Dispor de plano de carreira para o magistério com lei específica. Demonstrar cabalmente o impacto da lei do piso dos recursos do Estado ou município. Está aqui os critérios que o MEC aponta para as secretarias de educação fazer o pedido. Não adianta, está aqui, a prefeitura fez um levantamento e prova que o recurso não dá para pagar o piso. Ótimo! Então vamos pegar a portaria do MEC. Encaminha tudo isso para o MEC, diz: olha aqui, o que a gente recebe já gasta, não tem como pagar o piso. Então o que é que está faltando? Então, pessoal, é lamentável quando a gente vê a educação sendo atacada dessa forma, né? Sem contar também, aqui no município de Porto Velho, um chamado ponto eletrônico, que não cabe na rotina do professor, que muitas escolas não oferecem as condições de se fazer esse planejamento integral na escola. Quando o professor muitas vezes trabalha mais em casa do que na escola.
Então, que tratamento é esse? Chamamos nosso povo para essa grande reflexão. Porque maltratar tanta educação, ainda dizer uma associação do prefeito tinha vergonha de ter feito uma matéria dessa. E dizer que causa prejuízo, o piso causa prejuízo ao orçamento do município. Vocês estão de brincadeira? Não passaram por uma escola, nunca tiveram um professor na vida? Período eleitoral, todos vocês dizem o quê? Valorizar, melhorar, atualizar. É lamentável, sinceramente, que isso esteja acontecendo aqui no estado de Rondônia. Certo? Quando tem critérios, tem normas de você fazer a recomposição e honrar o compromisso. O piso não é teto. O prefeito aqui de Porto Velho está tratando como teto. Ele está completando o vencimento no piso. Nós que estamos para aposentar, nós vamos ficar ganhando quase igual, a mesma coisa de quem entra no nosso vencimento. Está entendendo? Está errado. Então nós queremos o quê? Pedir a compreensão do nosso povo. Se há de fazer uma grande reflexão. E qual é o nosso grande erro? Nós, enquanto povo, é não se preocupar com os nossos problemas, que afetam a nossa vida. E a educação é uma tragédia. Tanto saúde como educação. Não justifica esse formato, né, que é a prefeitura aqui de Porto Velho, né, e o presidente Darô está dispensando a educação. O professor deveria ser um ser sagrado. Ele está lá cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante. Precisa ser tão maltratado desse jeito, quando é tão pouco. Se o piso nacional do magistério foi criado em 2008, no governo Lula, para trazer ou recompor o salário do professor, há outras profissões que passam ao mesmo tempo em uma faculdade. Tu está entendendo? E incentivar, porque a educação ela deveria ser um dos pilares mais importantes. Só no discurso, só no período eleitoral. Ela é importante nesse período. Depois que passou o período, acabou. Outro detalhe, além dessa questão do piso, tem outro detalhe também. Governo do Estado. Governo do Estado de Rondônia. O que está acontecendo também com o governo do Estado? O governo do Estado, no período eleitoral passado, convidou os diversos sindicatos, pediu apoio, né, porque você ficou numa encruzilhada, né, votar em qual dos marcos, né? Foi difícil, né, mas houve uma decisão dos sindicatos, né, em apoiar o atual governo, certo? E ele prometeu algumas coisas, prometeu a atualização das progressões, prometeu melhorar o auxílio alimentação e tal. Até agora estamos aguardando, certo? Mas o que é que ele está fazendo depois que prometeu algumas coisas para os sindicatos? Né? Ele está tirando, já tirou na realidade, tirou o auxílio transporte. Né? Nós, sindicato de professores, mais de ano que nós não recebemos o auxílio transporte, né? Que é em torno de R$300. Nós obedecemos, vou ler aqui para vocês. 680 diz assim, ó: dispõe sobre o plano de cargos e carreira, remuneração dos profissionais da educação básica do estado de Rondônia e da outras providências. Tá. Vamos lá no artigo 85. Aos dirigentes sindicais, à disposição do sindicato, com ônus para a Secretaria da Educação, ficam garantidos todos os direitos e vantagens como se em exercício estivessem. Quer dizer, somos, falando pelos sindicatos professores, mas diversos sindicatos estão tendo esse problema. O que é que acontece? Ele está tirando os auxílios. Sim, mas nós temos direito a isso aqui. Então vamos rasgar 680, é isso? A falta de respeito, né? Será que as pessoas não têm palavra? Honrar o compromisso, o acordo? Nós perdemos, né? Vou falar pela educação aqui por enquanto, né? Nós perdemos o auxílio alimentação, que não é grandes coisas, mas 252, né? O auxílio alimentação. E o transporte,
que é R$300. O auxílio sala de aula, a gente nem faz questão, não briga por ele. Por quê? Porque nós estamos no sindicato. Quem deve ter direito e não tem, e nós entramos com uma ação, o professor readaptado. Ele adoece e perde a gratificação de sala de aula. Ele tem um laudo dizendo que se ele for dar aula, ele morre. Passa pela junta médica, né? O governo tem, o CEDU tem, sua equipe médica, né? Passa na junta médica, o professor é readaptado, ou seja, ele vai ficar em outro setor que não seja a sala de aula. Aí ele perde a gratificação 680, quando ele mais precisa. É esse tratamento que estão dispensando a educação, é esse respeito que estão dando aos professores, tanto do estado como do município, né? Já que o município atua de forma pior. Ponto eletrônico não cabe na rotina do professor, seu prefeito. Certo? O senhor não sabe o sofrimento da educação. Eu acho que o senhor está mal assessorado. Né? O senhor poderia ouvir os professores e perguntar: o que trouxe de bom o ponto eletrônico? Melhorou o quê? Aonde? Cadê a gestão democrática, prefeito? Governador, cadê a gestão democrática? Criaram uma prova, né? Isso é para grego ver, é para quem ver, sei lá. Né? O diretor tem que ter autonomia. Até hoje, né? 7 de outubro de 2023, algumas escolas ainda padecem com falta de professores. Por quê? Porque o professor adoece, uma pressão tão grande, tá entendendo? É uma falta de respeito muitas vezes do alunado, é uma exigência sem necessidade. Isso faz com que o professor adoeça. Aí se afasta. No estado ele perde a gratificação de sala de aula, que é uma tragédia maior. Você está entendendo? Aí o que não tem outro para substituir. Não tem outro. As mães atípicas também, que nós já falamos em vários programas e vamos repetir. Enquanto o problema perdurar, nós vamos repetir por 1000 vezes, 2000 vezes. Que não é correto esse tratamento desumano que estão dispensando para a educação. O município, né, fizemos uma reunião na Assembleia, meses atrás, o secretário esteve presente, foi colocar toda a situação, e até hoje não foi resolvido. Educação não é de brincadeira, educação é coisa séria, nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos, que precisamos agir de imediato, não pode ser amanhã ou depois, como estão fazendo. Eis a grande questão. Então nós chamamos nosso povo para que se faça uma grande reflexão. Né? Como se maltrata tanto a educação? Por isso que hoje ainda faltam o quê? Professores, tanto no município como no estado. Quando a professora do município, muitas vezes, né, que tem um aluno, ele é interativo e ela não consegue dar conta de 25 alunos, mais 2 ou 3 alunos. Sozinha, cadê o professor auxiliar? O que acontece? A professora não dá conta, ela se afasta, adoece. Tu está entendendo como é um processo de massacre? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Né? Chamar o nosso povo para que se faça uma grande reflexão. Comunidade, de um modo geral, pais, mães, alunos. Vamos fazer uma grande reflexão, né? Vamos olhar para esse profissional com carinho, com respeito, é o que está faltando. Vamos se juntar aos professores, vamos perguntar aos professores sobre o ponto eletrônico no município de Porto Velho, né? O estado não tem, porque o secretário, na época, o professor Suame, foi lá e justificou, disse: não, professor não cabe na rotina do professor um ponto eletrônico, que no estado nós não temos. Mas o município ele foi conivente, ele quis o ponto eletrônico.